Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Senhores, espero que vocês estejam bem, se cuidando, se alimentando bem. Pessoal, na aula de hoje, eu selecionei aqui uma bateria de exercícios. Não vou fazer todos, vou deixar alguns para você tentar, né? E na aula de hoje, gente, basicamente, eu vou fazer algumas questões de análise combinatória. Eu selecionei algumas questões de concurso, são questões básicas que eu acho que você não vai encontrar dificuldade, e umas de vestibular. Legal? Umas de concurso militar e umas de vestibular. Bom, vamos à primeira questão. A primeira questão caiu na ESA, na Escola de Sargento das Armas, na Escola de Sargento do Exército. A questão diz o seguinte: sendo n um número natural, o n fatorial, nós já estudamos fatorial de um número natural, equivale a n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5, é o produto de todos os fatores em ordem decrescente até o fator 1. E ainda, o 0 fatorial é 1 e o 1 fatorial é 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Ele botou 5 fatorial é 120, 4 fatorial é igual a 10, 3 fatorial é igual a 7, 2 fatorial é igual a 3, 6 fatorial é igual a 600. Pessoal, é óbvio que a opção correta é a letra A. Por definição, 5 fatorial, como eu desenvolvo 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Opção correta, letra A. Né? Olha lá, pela definição de fatorial de um número natural, temos que 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120. Opção correta, letra A. Nada demais. Tranquilo? Uma questão que caiu no concurso de sargento do Exército. Vamos para a questão número 2. Uma questão que caiu lá na prova da SpaceX, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Uma questão também relativamente fácil para a prova de cadetes do Exército. E diz assim: um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. 8 homens e 5 mulheres. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila, conforme a figura abaixo, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4, 5. Né? E os homens, as posições 6, 7 e 8. Então, observe, o grupo é formado por 8 homens, 5 mulheres. Né? As mulheres vão ocupar as posições 1, 2, 3, 4, 5. Observe, pessoal, que nós estamos diante de um problema de princípio multiplicativo, princípio fundamental de contagem. Bom, se as mulheres têm que ocupar as 5 posições, né, em qualquer ordem, então, por exemplo, eu tenho quantas mulheres no grupo? 5. Qualquer uma das 5 pode ocupar esse primeiro lugar, essa casa número 1. Escolhida uma mulher para ocupar essa casa, sobraram 4 para a casa número 2 e 3 para a casa número 3, 4 para a casa número 4, né? Minto. 5 mulheres para ocupar a casa número 1, 4 pode ocupar a casa número 2, as 4 que sobraram. Supondo que a casa número 2 foi escolhida, sobraram 3 para a terceira casa, 2 para a quarta e 1 para a quinta. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de nós dispormos essas mulheres nessas 5 casas é 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E os 8 homens? Qualquer um dos 8 pode ocupar a primeira casa, né? Qualquer um deles pode ocupar essa casa número 6. Escolhido o homem que vai ocupar a casa número 6, qual o número de maneiras do segundo homem ocupar a casa número 7? 7. E o terceiro homem ocupar a casa número 8? 6. Então, eu vou ter 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? E 8 vezes 7 vezes 6. Por quê? Pelo princípio fundamental da contagem, né? Analisar esse problema, há 8 maneiras diferentes dessas pessoas se posicionarem em cada um desses lugares, né? Ocupar cada uma dessas posições. Então, é só multiplicar tudo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 vezes 7 vezes 6. Multiplicando tudo, olha lá, permutando as mulheres nas 5 primeiras posições. Por que permutando? Porque qualquer uma das 5 pode ocupar a primeira casa, qualquer uma das 4 a segunda, qualquer uma das 3 a terceira,
né? Qualquer uma das duas que sobraram, a quarta casa, e qualquer das uma que sobrou, a quinta casa, né? Então, para as mulheres podem ocupar essas 5 primeiras casas de 120 maneiras diferentes. E os homens, né? Existem 3 possibilidades de escolha. Qualquer um dos 8 pode ocupar a casa número 6. Escolhido um dos 8, qualquer um dos 7 pode ocupar a casa número 7. Qualquer um dos 6 pode ocupar a última casa, 336. Beleza? Né? Como o conectivo E é multiplicação, o número de formas possíveis de fila que podem ser formadas, obedecendo a essas restrições, são 120 vezes 336, né? 40.320. Opção correta, letra C. Uma questão bem básica de princípio fundamental da contagem na prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Bom, questão número 3. Essa é o básico do básico, que caiu lá na prova da EEA. O que é EEA? Escola de Especialista de Aeronáutica. Escola de Sargentos de Aeronáutica, né? Escola de Especialistas. Olha que questão fácil. Para elaborar uma prova de inglês, um professor ele utilizará 6 questões de vocabulário, 4 de gramática. 6 de vocabulário, 4 de gramática. Ou seja, ele tem ao todo 10 questões. Então vamos lá. O número de maneiras que ele dispõe, que ele pode, melhor dizendo, ordenar aleatoriamente essas questões é dado por o número de maneiras que ele pode ordenar aleatoriamente, que ele pode escolher aleatoriamente essas questões, é dado por, tá vendo? Ou seja, pessoal, tem quantas questões? 10. 6 de vocabulário, 4 de gramática. Legal? Então vamos lá. Escolher a primeira questão, né? É uma ação constituída, ou seja, elaborar a prova de 10 questões é uma ação constituída de 10 etapas. Primeira etapa, escolher qualquer uma das 10 questões, né? Como sendo a primeira. Então tem 10 possibilidades de escolha. Escolhida a primeira, restaram quantas questões, né? Para ser a número 2, 9. Questão número 3, 8 possibilidades de escolha. Questão número 4, 7 possibilidades. Questão número 5, 6 possibilidades. E por aí vai. Escolher a primeira questão, 10 possibilidades. E a segunda? Conectivo E, multiplicação. E a segunda? 9. E a terceira? 8, 7, 6, 5. Então, 10 vezes 9, vezes 6, vezes 7, vezes 5, vezes 1. É o 10 fatorial. 10 fatorial. Então, o número de maneiras de elaborar essa prova, escolhendo essas 10 questões aleatoriamente, é 10 fatorial. Você vai olhar para cá e vai falar, poxa, Gepeto, mas aqui não tem 10 fatorial. Não é? Aqui não tem 10 fatorial. Aqui tem 6 mais 4 fatorial, que é o mesmo que eu ter 10 fatorial. Ele está tentando te enrolar. Opção correta, letra A. Questão bem básica. Olha lá, pelo princípio fundamental da contagem, eu escrevi assim para você. Temos que há 10 possibilidades de escolha para a primeira questão, 9 possibilidades de escolha para a segunda, 8 para a terceira e assim por diante, até a última questão. Pelo princípio multiplicativo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1. 10 fatorial. Opção correta, letra A. Tranquilo? Lá na prova de sargento especialista. Bom, outra questão bem básica na prova de sargento especialista. Formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas indicadoras do preço dos produtos de uma loja. Se elas podem ter, as etiquetas podem ter 2 formatos, então observe, há 2 possibilidades de escolher o formato da etiqueta, né? Há 3 possibilidades de eu escolher o tamanho da etiqueta e 5 possibilidades de eu escolher uma cor, né? Então, pelo princípio multiplicativo, né? Se há X modos de tomar a primeira decisão, que é escolher o formato, Y modos de escolher o tamanho e Z modos de escolher as cores, pelo princípio multiplicativo, o número máximo de preços distintos dos produtos da loja é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Opção correta, letra B. Princípio fundamental da contagem. Então, há 2 possibilidades de nós escolhermos o formato etiqueta,
3 possibilidades de escolher o tamanho e 5 possibilidades de escolher a cor. Pelo princípio multiplicativo, 30 possibilidades. Opção correta, letra B. Tranquilo? Bom, olha só, pessoal, que legal. Questão básica também que caiu na prova de sargento de aeronáutica. O número de anagramas da palavra soleira, o número de anagramas. Pessoal, o que são anagramas? Formar anagramas é formar palavras com ou sem significado na linguagem usual. Observe que a palavra soleira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Não há letras repetidas. Então, calcular o número de anagramas é fazer uma permutação simples. Só que aqui existe uma restrição. Cuidado! O número de anagramas da palavra soleira, que começam com vogal. Então, vamos lá. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, a primeira letra tem que ser vogal. Beleza? Então, vamos lá. De quantos modos diferentes eu posso escolher a vogal? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vogais. Eu posso escolher a vogal de 4 maneiras diferentes. Ou seja, a primeira letra pode ser A, ou E, ou I, ou O. De novo, a primeira letra pode ser A, E, I ou O. Eu posso escolher qualquer uma das vogais. Escolhida a vogal, observe, pessoal, não estou escolhendo as 4. É o número de possibilidades de escolher uma vogal. Há 4 possibilidades de escolha, né? Para a primeira letra, né? A primeira palavra, ou melhor, os anagramas que vão constituir essa palavra, a primeira letra vai ser uma vogal. Há 4 possibilidades de escolha. Escolhida a vogal, eu posso permutar uma das vogais, eu posso permutar as outras letras que sobraram. Escolhi uma, sobraram quantas? 6 letras para eu permutar. Então, observe, a palavra soleira ela é constituída de 7 letras. Observe que há 4 vogais. Então, o número de maneiras distintas de a primeira letra ser uma vogal é 4. Aqui, ó. Existem 4 possibilidades de escolha. Escolhida a vogal, uma vogal. Eu não escolhi as 4, pessoal. Cuidado. Uma vogal. Há 4 possibilidades de escolha. Restaram quantas vogais para eu permutar? Quantas letras, melhor dizendo, para eu permutar? 6. Então, eu vou ter 4 vezes 6 fatorial. Né? Por que 4 vezes 6? Primeiro, há X modos de eu escolher uma vogal. Né? E depois Y modo de eu escolher uma letra. E depois Z modo de eu escolher outra letra. E por aí vai. Posso permutar as outras. Né? Então, vamos lá. 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial, 720. 4 vezes 720, 2.880. Letra D. Lá na prova de sargento de aeronáutica. Nada demais. Tranquilo? Bom, questão 6. Questão 6. Dentre 8 candidatos, 5 devem ser selecionados para comporem uma comissão. Cuidado, pessoal. Conjunto, comissão. Quantas comissões nós podemos formar? Pessoal, a comissão é um conjunto. Então, observe, eu tenho 8 candidatos. Dos 8, eu vou escolher 5. Ele pergunta, o número de maneiras distintas de se compor essa comissão é... Observe, pessoal, observe. Observe que dos 8 candidatos eu tenho que escolher 5. A ordem que eu vou escolher o candidato não importa. Se a ordem não importa, nós vamos atacar esse problema por meio de uma combinação. Por quê? Porque a ordem dos elementos não importa. Né? Então, nós vamos atacar esse problema por combinação. Eu tenho uma combinação de 8 elementos, dos quais eu vou escolher 5. Dos 8, eu vou escolher 5. Então, eu tenho uma combinação de 8 tomados de 5 a 5. 8, dos quais eu vou escolher 5. Por que combinação? Porque a ordem dos candidatos não importa. Então, nós estamos diante de uma combinação. Né? Porque é uma comissão, a comissão é um conjunto. A ordem dos elementos não importa, né? Quando você enumera um conjunto. Beleza? Então, tem uma combinação de 8, 5 a 5. Ah, professor, pois, repito, como é que eu calculo combinação? Vamos lembrar. Olha lá, observe que a comissão é um conjunto. A ordem dos elementos não importa. Então, vamos atacar este problema calculando uma combinação de 8, 5 a 5. Como é que a gente calcula a combinação? Ih, pessoal, errei aqui, ó, errei aqui de bobeira. Mas eu vou consertar para você agora. Ó. Combinação de 8, 5 a 5. É 8 fatorial dividido por 5 fatorial que multiplica. 8 menos 5 fatorial. Pessoal, aqui é 3 fatorial, tá? De novo, aqui é 3 fatorial. Então, é 5 fatorial, 3 fatorial. Vamos lá. Como é que eu simplifico agora o fatorial? Eu desmembro o maior fator, né?
do numerador até chegar no modo denominador. Aqui é 3, tá, pessoal? Errei aqui, botei errado. Vamos lá. 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Beleza? Para no 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial, corto. Corto 5 com 5. Beleza? 3 vezes 2, 6. 6 com 6 eu corto. 8 vezes 7, 56. Né? Então, há 56 maneiras de eu formar essa comissão, né? Com 5 candidatos. Dos 8, eu escolherei 5. Letra A, de hambúrguer, nada demais. Questão bem tranquila. Estou brincando, tá, pessoal? Hambúrguer é com H, tá? Vamos lá. Bom, outra questão bem básica, lá na prova de sargento de aeronáutica, ó. Dos 10 judocas que participam de uma competição, os 3 melhores subirão em um pódio para receber uma premiação. Pessoal, nós já fizemos questões desse tipo em sala. Lembrando que cada atleta pode ocupar o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar no pódio. O número das possíveis formas de os atletas comporem o pódio é... Então, veja bem, eu tenho 10 atletas, não é isso? Vamos lá. Pessoal, de quantas maneiras diferentes o primeiro lugar pode ser ocupado? Pessoal, qualquer um dos 10 judocas pode chegar em primeiro lugar. Qualquer um dos 10. Né? Se um deles já ocupou o primeiro lugar, quantos restaram para ocupar o segundo lugar? 9. E quantos restaram para ocupar o terceiro lugar? 8. Pelo princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Beleza? Então, vamos lá. Solução. Temos 3 pódios, ou seja, 3 posições. Cada atleta pode ocupar essas posições. A posição 1 pode ser ocupada por qualquer um dos atletas. Posição 1, qualquer um dos 10. Qualquer um dos 10 pode chegar em primeiro lugar. Se um deles chegou em primeiro, restaram 9 posições para o segundo e 8 para o terceiro. Não é isso? Pelo princípio multiplicativo, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Olha lá, opção correta, letra A. Tranquilo? Nada demais. Bom, questão número 8. Essa é legal das PSECs. Essa é legal. Vamos lá, pessoal, essa é legal. 7 livros didáticos, cada um de uma disciplina diferente, 7 livros, devem ser posicionados lado a lado em uma estante. Você vai colocar os livros na estante, de forma que os livros de física, química e matemática estejam sempre juntos, em qualquer ordem. Pessoal, lembra que a gente falou nas nossas aulas presenciais? Quando ele diz que os números têm que ficar numa certa ordem, né? A gente vai colocar eles dentro de uma caixinha. Tranquilo? Esses 3 livros é como se fosse um livro só. A gente vai colocar eles dentro de uma caixinha, física, química e matemática. Mas cuidado, que eu posso fazer uma permutação interna entre eles. Eu posso permutá-los internamente, né? Sempre juntos, em qualquer ordem. O número de maneiras diferentes em que esses livros podem ser posicionados é... Então, observe, eu tenho 7 livros. Princípio multiplicativo de novo. Tenho 7, só que 3 vão ficar juntos, em qualquer ordem. Né? Ou seja, eu posso permutar esses livros dentro da caixinha como se fosse um livro só. E depois, permutá-los internamente. Beleza? Então, observe, ó. A princípio, pensa nos livros de Química, Física e Matemática como sendo uma coisa só. Né? Visto que eles têm que ficar sempre juntos. Ó, coloca eles dentro de uma caixinha. Matemática, Física e Química, sempre juntos. Dessa forma, temos que fazer a permutação de 5 livros. Por quê? Esses 3 ficam juntos, é um livro só. Aí depois eu vou ter 1, 2, 3, 4. Por que ao todo não tinha 7 livros? Como os 3 ficaram juntos, restaram 4. Então, eu vou fazer uma permutação de 5. Eu posso permutar todos eles pensando que matemática, física e química é uma coisa só. Beleza? Está dentro da caixinha. Mas eu posso fazer uma permutação interna. Por quê? Porque ele diz no texto que eles têm que ficar... eles podem ser posicionados em qualquer ordem. Não necessariamente nesta ordem. Matemática, física e química. Pode ser física, química e matemática. Né? Matemática, química e física. Eu posso fazer uma permutação interna. Então, primeiro, eu faço uma permutação externa. Permuto todo mundo, que é 120, né? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
No entanto, os livros de matemática, física e química, eles podem mudar de posição entre si. Posso fazer uma permutação interna, né? Aqui eu tenho uma permutação de 3. O que é 3 fatorial? Permutação de 3 é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6, né? Então, o número de maneiras de permutar todo mundo. E fazer uma permutação interna ao conectivo E, multiplicação, né? 720 maneiras diferentes. Tranquilo? Opção correta. Letra A, né? Vamos lá. Outra questão. Poxa, essa daqui não é uma questão. Isso aqui é um presente, né, pessoal? Isso aqui é um presente. Olha o que ele diz. A metade do número de anagramas da palavra prisma, que começam por S, que começam por S. Pessoal, se começa por S, eu tenho que fixar o S. E permutar as outras letras. Observe que aqui eu tenho uma permutação simples. Não tem elementos repetidos. Não tem letras repetidas. Então, fixo S e permuto 1, P, R, I, M, A. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fixo S e permuto 5, né? 5. E acho que eu acabei fazendo errado aqui. Vou ter que consertar aqui, pessoal. Conserta aí, pessoal. Tá errado aqui. Aqui é 5 fatorial, tá? Botei errado aqui. Né? Começa com S. O S está fixo. O S não pode ser permutado. Errei aqui de bobeira. Aqui é 5 fatorial, né? Só que o que ele diz? A metade do número de anagramas. Então, eu fiz errado aqui, tá, pessoal? Vai ficar 5 fatorial dividido por 2, porque é metade. Não é isso aqui não, mas vou te explicar agora, a gente corrige, ó. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Dividido por 2, 60. Opção correta, letra D. Pô, letra D. Olha lá. Nem tinha 360, pessoal. Tô ficando doido. Letra D, 60. Conserta aí, tá, pessoal? Eu vou fixar o S e vou permutar os 8 e 5. Eu dei bobeira. Porque tem que começar com S. Eu não posso tirar o S do lugar. Fixa a letra S e permuta as letras que sobraram. Para calcular o número de anagramas é só calcular 5 fatorial. Beleza? Conserta aí. Letra D, tá, pessoal? Nem tinha 360. Tô ficando doido. Vamos lá. Bom, pessoal, vou fazer mais uma com você. Não, peraí. Essa daqui é o seguinte. Essa da SpaceX eu vou deixar para você, tá? Deixar para você. Vou fazer só mais uma. Né? Com você. Peraí, fazer só mais uma aqui, ó. Olha lá. Questão 13. O resto fica para você. Né? Essa aqui é no vestibular da Rural. Maria determinou o número de triângulos que pode se formar com os vértices de um polígono de 7 lados. Então, eu tenho um polígono de 7 lados, né? Tá vendo? Eu quero saber quantos triângulos eu posso formar utilizando esses 7 lados. Pessoal, para eu formar um triângulo, dos 7 lados eu tenho que escolher 3. Se eu escolher, por exemplo, o vértice A, o C e o D, é o mesmo que eu escolher o C, D ou A. A ordem que os elementos são escolhidos não importa. Portanto, eu tenho uma combinação de 7 e 3 a 3. Por quê? Para eu formar o triângulo, dos 7 vértices, né? Dos 7 vértices, eu tenho que escolher 3. Combinação de 7 e 3 a 3. A ordem não importa lá. Combinação de 7 e 3 a 3. 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, que é 4 fatorial. Isso aqui, simplificando, ó, quem é 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Para no 4. Corto 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial é 6. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 6 com 3 fatorial eu corto, porque 3 fatorial é 6. 7 vezes 5, 35. Então eu posso formar 35 triângulos diferentes. Letra D. Tranquilo? Beleza? Pessoal, a questão 14 fica para você. Tranquilo? Vou deixar algumas para você dar uma pensada. Senhores, espero que vocês estejam bem. Beijo para todos, se cuidem. E até a próxima, se Deus quiser.